Não, porque aqui antigamente não tinha esse canal, era céu aberto. Foi colocando uma drenagem pluvial, né? E os outros nossos separados, com os imóveis todos ligados pelo lado direito e a drenagem no meio. Hoje alagava, hoje não alaga mais, entendeu? Foi recuperada a fonte. Melhorou bastante, 100%, né? Hoje não alaga, tudo, os esgotos num lado, drenagem no outro, a fonte não inunda, não retorna, né? Antigamente era canal de esgoto, né? A céu aberto, hoje não tem mais. Era imundo, era imundício. Antes da implantação aqui era imundo. Quando dava um vento para cá, ninguém aguentava o mau cheiro. A gente estava lá na igreja do Bonfim, e passava por essa lá, assentando, saía lá no Lago do Bonfim, o mau cheiro. Depois dessa implantação do sistema, acabou tudo isso, a saúde do povo, aquela desenteria, aquela coceira que tinha diariamente em todo mundo, aquela tipo uma lepra, aquilo sumiu tudo. Depois que entrou a Embasa, o negócio de esgoto, melhorou 100%. Mas melhorou mais de 100% ainda, porque agora aqui é uma orla marítima, onde a gente bota uma orla. Mas antes de colocar o sistema de coleta de esgoto, o esgoto de vocês ia para onde? Pra praia. Ia para cá? Não é pra praia, era antigamente. Veio o pessoal para cá, fez alguma reunião com vocês? Foi, fizeram como que ia fazer o serviço de cada casa, abriu a rua toda, canalizou. O material que estava faltando, a Embasa botou no lugar, quebraram as casas, eles consertaram tudo direitinho. E Foi me tudo fala um ótimo. pouquinho como é que ficou a qualidade da água do mar depois que fizeram a coleta? Melhorou muito mesmo. Repare, a grande inspiração desse sistema condominial foi, digamos assim, a desinspiração causada pelo sistema convencional. There were many people involved in the creation and implementation of condominium sewers, but Jose Carlos represented the whole idea. He put his entire career toward the promotion and expansion of condominium sewers. It's pretty amazing that Brazil has somehow figured out a way, maybe a sustainable way, to serve the part of its population that has been marginalized forever, right? In fact, in 1979, when the very first pilot project was installed in the Northeast, funded by the World Bank, 80% of the population had no access to sanitation, basic sanitation. 80%. That was quite a different reality than today. It's moving in a different direction now. Those people are now being served by these types of systems. E aí no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Natal, capital do estado, existia não era provavelmente uma favela, porque as ruas eram urbanizadas, embora não fossem pavimentadas, etc. As casas é que eram muito precárias, muito coladas umas nas outras e situadas, a maioria delas, ou pelo menos a metade, abaixo do nível das ruas. E por incrível que possa parecer, existia para lá um financiamento e um projeto feitos pela tecnologia convencional, tá certo? E aí quando se deparou, não é, o projeto com aquela realidade, se viu que aquela obra ia ser absolutamente impraticável. E aí nós fizemos uma quadra desse bairro. E essa quadra virou um sucesso no país inteiro. Passou a ser visitada, tinha livros de visita. Aqui tinha muito problema de saúde. E depois de que implantaram o sistema de esgoto daqui, que chama Bahia Azul, acabou isso. Todas as pessoas, contudo, aquela praia ali, ficavam flutuando de cocô.
Mudou tudo a saúde, até a minha mudou. Porque hoje eu posso chegar na praia e dar um mergulho que eu não vou ver nada flutuando em prol de mim, entendeu? Então, graças a Deus, isso já está resolvido. So that the experiments with the technology could continue, technology could grow and expand, and it could help more people with basic health, basic water, basic sanitation. If you add it up, it's about 780 million people now without safe drinking water, globally. That's after decades of investment. Sanitation, though, is the next wave where investment needs to happen. 2.5 billion still don't have adequate sanitation. People die from diseases that are water related, up to 8 million people a year. And even if we do provide water, 80% of those who have water have no place for it to be discharged or treated. Tá no canto. E vai por onde? Por baixo? Desce aqui e passa aqui. E sai fora. Ah, tá. Tá vendo? Aqui tem ele passa e sai aqui no banheiro da casa aí. Desce aqui de outra pessoa? Aí já é outra casa. Aham. E vai juntando com o seu? É. Ele aqui passa mais ou menos nessa altura, assim, uns 15 a 20 a 25 de altura. Bom, a diferença fundamental entre o sistema condominial e o convencional é a forma de se fazer a concepção do sistema. Quer dizer, no sistema convencional, a menor unidade que você enxerga num bairro, numa bacia de esgotamento, é uma casa, né, uma unidade. E no sistema condominial, a menor unidade de coleta é a quadra, ou seja, uma reunião, um grupo de casas. Essa quadra, em alguns locais, elas são bastante definidas, né, com ruas bem delimitadas, em bairros planejados, em loteamentos. Em alguns outros lugares, como a maioria do caso de Salvador, é um agrupamento de casas delimitado por viela, por becos, por escadarias, que constitui uma coisa que seria semelhante ao que seria uma quadra urbana. Nossa visão, eu acho que ele teve um papel fundamental no aumento da cobertura, né? Então ele é uma técnica que, pelo seu baixo custo, pela sua eficiência equivalente a um sistema convencional, ele é extremamente importante, principalmente para regiões onde o sistema convencional fica com dificuldade de ser implantado pelo alto custo, né? Então ele é um sistema eficiente, relativamente simples e com custo de implantação bem inferior ao convencional que a gente está acostumado. A redução média de extensão de rede fica em torno de 50%. Então você tem menos rede nas ruas, o que representa menos pavimento para quebrar, menores profundidades, porque você tem a rede, quanto menos ela percorre, menor a profundidade, se quebra menos pavimento, então isso é uma redução de custo realmente muito grande. Foi desenvolvido num contexto muito diferente do atual, né? Há cerca de 80, 100 anos, né? E que se propõe ser mais adequado, com a qualidade de performance igual ou melhor ao sistema antigo. Existem 3 soluções clássicas, que seria a preferencial, seria um ramal todo externo pelas calçadas, contornando a quadra e chegando nesse ponto mais baixo. Uma outra solução seria pela parte interna frontal das casas, pelo jardim das casas. E uma terceira, em função da topografia, existem vários lotes onde você tem a topografia para o fundo do lote, o caimento natural do terreno para o fundo, que a melhor solução seria passar, então, pelo fundo dos lotes. E tem o caso da solução de Salvador, em função do desordenamento da ocupação, da forma espontânea como foi construída a cidade, que então que o esgoto passa por onde pode.
né, que passa percorrendo caminhos livres até chegar a esse ponto mais baixo. Na obra do Céu Nascente, a gente tem utilizado tubos de PVC e PAD. Tubos, assim, durante os ramais, a gente utiliza 100 milímetros de PVC, o vinil forte, e nas coletoras maiores, assim, de 400 milímetros, a gente utiliza o PAD corrugado. Na verdade, quando visualmente, né, é uma obra de pouco impacto, né? Você olha lá, a gente costumava ver aquelas redes convencionais em que você tinha uma vala enorme cavando no meio da rua, né? E aquele monte de ligação aqui e tal. Você interditava a rua para poder fazer uma obra de esgoto. Hoje você faz obra de esgoto com o carro passando para lá e para cá. Não tem problema nenhum, porque você trocou uma vala profunda e larga por uma vala pequenininha, em que ela tem 40 centímetros de largura, tem 80, 90 de profundidade e geralmente está localizada nas calçadas, ou seja, a rua está livre, né? E essa vala na calçada, ela vale tanto para os ramais condominiais quanto para a rede pública. A intenção é você fazer uma obra com o menor impacto possível para a comunidade, que ela se sinta, que atrapalhe o mínimo possível a vida dela. Então, uma obra dura um dia. Na quadra dela, acabou aquele dia. So what makes basic sanitation expensive? Concrete pipes, really deep trenches that have to be protected from truckloads going overhead on a paved road. You don't want to break the pipe. Distances, lots of pipe, lots of big manholes for a person to walk down and be inside the manhole. All of those things make the system really expensive. Well, if you cheapen that by changing the type of material, you know, if you go from concrete maybe down to vitrified clay or even PVC pipe, you reduce the cost. If you take the size of the pipe down and make it smaller, cheaper pipe, you reduce the cost. Pipe is now, you could lift the pipe and walk around with it. Now everyday people can help install the pipe. If the trenches don't have to be so deep, then cheaper excavation costs. So there's ways to make it much cheaper. Do ponto de vista hidráulico, o sistema não tem uma estratégia de dimensionamento diferente entre o condominial e um sistema convencional. São os mesmos parâmetros, os mesmos elementos que devem ser considerados. A questão fundamental é a questão do traçado. Bom, isso do ponto de vista assim, da engenharia física, né? Mas existe uma outra engenharia que exige um processo de debate, de discussão, que é a tal da participação, como elemento fundamental. Bom, na década de 80, José Carlos Rodrigues de Mello, né, um pernambucano, né, teve a competência de aprimorar essa ideia do professor Saturnino lá atrás e desenvolver e aplicar, né, em alguns bairros da capital do Rio Grande do Norte, Natal, né, denominado Sistema Condominial de Esgoto, cuja premissa básica é a participação dos moradores do quarteirão, né, pensando, né, e chamando de condomínio aquele quarteirão, né, pegando um prédio de apartamento na vertical, colocando ele na horizontal, né, então nós teríamos a quadra com as diferentes casas nos seus lotes, okay? E ali então formaria um condomínio, teria um síndico do condomínio, como num prédio, num edifício, existe o síndico do condomínio daquele edifício, né, para administrar aquele edifício. Quanto maior a participação, você vai ter melhor qualidade na manutenção do serviço, né, menos conflitos durante a execução das obras. Então a participação realmente viabiliza essa redução de custo, né? Porque se no momento que cada um passa a pensar no coletivo e não quer uma solução individual, então viabiliza que essa solução realmente seja mais barata. A questão de colocar o síndico, um morador destacado como síndico, para ele fazer, né, a operação quando necessário, né, com um vergalhão, né, com uma vara de ferro, para ele desentupir os ramais condominiais, né, isso daí gerava, né, uma redução na tarifa do esgotamento sanitário. E aí muitas vezes na discussão com a população, ela optava por essa forma de atuação
em destacar uma pessoa como síndica para poder fazer, né, essa pretensa operação na hora necessária, né, e isso a tarifa, né, reduzia para 45% a tarifa de esgoto sobre a tarifa de água. Quando era feito esse trabalho pela Companhia Estadual de Água e Esgoto, o valor da tarifa chegava a 80% da tarifa de água, né? Então, inicialmente, muitos condomínios, né, optaram a tarifa de 45% com, né, o síndico para fazer esse papel. Naquela época o povo pagava para a empresa limpar a fossa. E depois que surgiu o sistema de esgoto, aí não foi obrigatório todo mundo fazer entroncar o sistema de casa na rede pública, porque ia pagar taxa. Nós pagamos taxa de esgoto. Agora está mais ou menos 40%, né? Abaixo d'água, né? Ah, é. A água 60% e a rede 40% do valor total. E então, como ainda existe casas que tem fossas, né? Não é obrigado a conectar. Porque não é. Só que como tem a rede de esgoto, já é incluído na conta d'água deles também a cobrança do limpa a fossa. Então, acaba que você é obrigado a... Então, seria melhor ligar. Mas aqui no Distrito Federal, a decisão de fazer esgoto condominial, que foi tomada no início da década de 90 e reforçada na segunda metade da década de 90, ela teve uma característica muito marcante, que foi se atenderá qualquer área que se fizer rede de esgoto com o sistema de esgoto condominial. Nós não convivemos aqui com dois padrões, o que normalmente significa o esgoto condominial como apenas uma solução simplificada para as populações mais pobres e o esgoto convencional para a cidade dos ricos. Isso aqui não foi colocado. Então você encontra o sistema de esgoto condominial tanto nas regiões de renda mais baixa e encontra o sistema de esgoto condominial no Lago Sul, que é a renda mais alta do Distrito Federal. E lá se usa também esgoto condominial. Nós tivemos uma série de dificuldades ao longo desses anos também. No começo, quando a gente foi implantar o sistema, a gente tinha dificuldade interna. Os engenheiros da empresa, eles não queriam mudar de convencional para condominial, então eles tinham que mudar a forma de projetar, a forma de fazer levantamento de campo, né? Então você tinha que sair, tinha que deixar de fazer o projeto só na prancheta, para agora você ir para campo, fazer visita, andar no campo, fazer levantamento. Então as pessoas não queriam isso. Do outro lado, saiu do projeto, aí tinha uma nova barreira, os engenheiros de obra, que aí já também não queriam fiscalizar. Não quero fiscalizar condominial não, dá trabalho. Tem que conversar com o morador, não estou ganhando para conversar com o morador, eu não quero entrar dentro da casa, isso é difícil, tal. Aí a gente tinha dificuldade com os engenheiros de obra. Tinha dificuldade também com os empreiteiros. Por quê? Para os empreiteiros o impacto era muito grande.
eles iam deixar de construir um sistema que era muito mais caro e trocar por um muito mais barato. Né? Então eles iam, em vez de fazer, eles iam entrar numa rua, em vez de eles fazerem uma vala que tinha 2 metros de profundidade, tinha uma largura de quase 2 metros também, 1,80 m, eles iam trocar isso por uma valinha de 40 centímetros de largura, por 80 de profundidade. Então eles falavam que ia ser prejuízo, que não ia dar certo, que eles iam quebrar, tal. Então a gente teve um monte de resistência inicial, né? E resistência que qualquer pessoa que for implantar, talvez tenha resistência. E com o morador, tinha resistência. Ah, o tubo de 100 é muito pequeno, então vai entupir tudo, esse diâmetro é pequeno, a gente quer um diâmetro grande, tal. Mas a partir do momento que começou a funcionar e não aconteceu nada, né? Quer dizer, o nível de problema é o nível normal de problema de qualquer sistema, então aí começaram a ser superadas as resistências, né? E se comprovado na prática. Por causar muito transtorno para a população na execução, a gente adota uma contrapartida que é estar empregando a população do local, entendeu? Porque a obra em si, o benefício que ela traz é um benefício posterior, né? Após ter sido executada. E a gente já tenta trazer um benefício imediato, que é gerando emprego para a população, procurando estar comprando os fornecedores aqui do local. Hoje, 90% do nosso efetivo é daqui de dentro, moram no local onde está sendo executada a obra em si, entendeu? Então, assim, ele está tendo a oportunidade de participar da obra e está fazendo na própria residência, se informar melhor sobre a maneira de execução, o funcionamento, isso acaba que passando para o vizinho, que esclarecendo melhor a importância do saneamento e, assim, e o quanto eles devem estar zelando do serviço que foi feito, né? Porque eles acabam tendo... participando da obra, eles veem a dificuldade que é e acabam que ajudando a gente na manutenção, acaba que não deixa o morador do lado vir entupir a rede ou coisa do tipo, porque sabe a importância que é, a dificuldade que é para ser feito. Um outro ponto que a gente teve sucesso é que a gente conseguiu enxergar a medida adequada do que se chama da componente social. Você convocar uma reunião com as lideranças locais, né, para discutir a proposta de intervenção, como é que vai ser as atividades de mobilização comunitária, né, quais são essas regras, que custos vão estar envolvidos, para discutir com as lideranças. Se por acaso você não levar em consideração essas pessoas, elas no futuro poderão ser empecilho, fazer trabalho contra, né, porque você não levou elas em consideração. Então é preciso conversar com elas. A partir daí a gente começa a fazer as visitas aos lotes, fazendo levantamentos técnicos para ver a forma de ocupação dos lotes, né? E estudando as alternativas possíveis de ramais, que serão depois apresentadas nas reuniões, né? Essa é uma atividade, em princípio, técnica, né? E mais que na prática, elas são bastante sociais, porque vai ser o primeiro contato da comunidade com uma equipe, né? Então, o técnico que vai fazer esse levantamento topográfico e mapeamento, ele tem que ser treinado e orientado a também incorporar essa componente social. Essa primeira equipe que vai fazer o mapeamento tem que contactar o morador, entrevistá-lo, abastecer ele de informação, dizer das reuniões comunitárias que vai ter, incentivá-lo, esclarecer o que é o sistema, conversar sobre a sua casa, se ele vai ter, se tem intenção de expansão da sua residência, de que forma que seria melhor a passagem do esgoto para não só a situação local como o futuro. Então, isso tudo é uma grande interação social que são feitas pelos técnicos. Nós vamos vir o pessoal específico trazendo uma cartilha informativa com todo um projetinho elaborado de como o senhor deve estar utilizando,
É a partir do momento que o senhor vai poder estar utilizando a rede. Aí o senhor simplesmente vai ter que interligar esse ponto de esgoto do senhor que está indo até a fossa, né, que eu observo que ela está ali, até o ponto de ligação da nossa rede lá. Só que nisso vai vir um pessoal que já cuida dessa parte para estar informando vocês melhor como que deve ser executado. Tá bom. O morador se sente envolvido no processo, né, em que ele vai, a sua opinião vai ser levada em consideração na parte técnica, né, em que ele solicita, olha, eu quero que desvie da minha mangueira que eu tenho aqui, da minha bananeira, eu quero que passe mais para lá, eu quero que coloque a minha caixa de conexão não aqui, mas ali, porque eu vou expandir minha casa, né? Então, esse é um processo social que tem aparência técnica, mas é um processo social que dá qualidade, né? E que internaliza no morador a percepção de que ele está sendo levado em conta. A gente chega numa área hoje, a gente não tem nenhum problema com o cara que fala assim, eu quero convencional. Não, a gente chega lá, fala qual que é o sistema que vai ser implantado, qual é o modelo, tal, e não tem problema com relação a isso mais. Então, assim, mas você tem que vencer isso ao longo do tempo, né? Então, se você tem 2 tipos de sistema, não, aqui vai ser condominial. Pô, mas eu morava ali, o meu amigo mora ali em tal bairro, lá é convencional. Aí você começa a criar um certo atrito. Mas à medida que você tem ali no Sol Nascente implantando condominial e lá no Lago Sul implantando condominial, é condominial para todo mundo. É do mesmo jeito, é o mesmo modelo, é o mesmo processo. Então isso você dá igualdade. Então isso talvez esse seja a fórmula de ter dado certo. É você tratar as pessoas do mesmo jeito. Manhã tão bonito amanhã, a vida uma nova canção, cantando só teus olhos com tua riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás as cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falando dos beijos perdidos nos lábios.